Aí, galera do cinema, vocês aqui nesse canal comentaram muito, mas muito mesmo. Dearo, fala sobre guerreiras do K-pop. Dearo, você precisa falar de guerreiras do K-pop. Mano, fala de guerreiras do K-pop. E eu tava aqui, o que raios é guerreiras do K-pop? Vocês me obrigaram a assistir guerreiras do K-pop e eu gostei, cara. Não, mas eu gostei muito. Eu fiquei pensando, eu vi esse filme lá no Netflix quando eu tava mexendo e tal, apareceu guerreiras do K-pop. Só que eu pensei, pô, 30 anos aqui na cara, né? Eu acho que eu não sou muito público-alvo de guerreiras do K-pop. Vocês pediram tanto que eu fui assistir. E, cara, é uma das animações mais legais que eu assisti nos últimos anos. Não, é sério. Vamos lá. Esse filme conta a história de 3 garotas que tem uma banda lá que cantam K-pop. E elas são cantoras de K-pop. Só que tudo nesse filme não é o que parece. E por não ser o que parece, é o que deixa esse filme menos infantil e consegue conectar com todas as idades. Então tem as 3 cantoras de K-pop, só que elas não só são cantoras de K-pop, mas elas também são caçadoras de demônios. É, o lado oriental do mundo, assim, gosta muito de colocar demônios em histórias. Animes tem bastante e eles trouxeram essa pegada aqui pra esse filme. Então, como que as guerreiras do K-pop lutam contra os demônios? Com a voz, cantando K-pop. Isso não é uma coisa nova, sempre tem 3 garotas que são as cantoras do K-pop e guerreiras, e quando elas cantam, elas meio que fazem tipo uma proteção na terra, assim, que não deixa os demônios saírem, eles ficam presos pela força do K-pop. O objetivo deles é sair e pegar a alma dos humanos, só que as guerreiras do K-pop não deixam. Parece maluco? Parece, mas é legal, porque elas não só combatem cantando, mas também com espada. Cara, as cenas de ação desse filme são maravilhosas, que coisa gostosa de assistir. É as 3 moças lá com espadas dando espadada nos demônios. Cara, as cenas de ação, elas são muito bem construídas. Tem uma cena em cima de um metrô que é muito louco. Cenas de ação desse filme, ó, nossa. Mas por que eu falei que nada é o que parece ser? Quando a gente faz uma história para um público um pouco mais velho, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar camadas. Quando é um filme muito infantil, a história precisa ser muito linear. E uma história muito linear, ela meio que segue um padrão. Se você for mais velho, você já espera. Tipo, vai acontecer isso, isso e isso. Sabe quando você vai assistir um filme e falar, já sei que o final vai ser esse aqui? Pois é uma história um pouco mais linear. Quando a gente faz uma história pra agradar públicos mais velhos também, tipo eu que gostei de guerreiras do K-pop, o que a gente faz? A gente coloca camadas. Ou seja, nada é o que parece ser. E coloca plot twist, reviravoltas. Então esse filme você não faz ideia como que vai terminar e qual vai ser a próxima cena, porque é várias reviravoltas. E nada é o que parece ser. Por exemplo, uma dessas 3 cantoras de K-pop que elas têm que lutar contra os demônios e proteger a Terra, na verdade, ela esconde um segredo. Uma delas, que é meio que a líder, ela é metade humana e metade demônio. Então meio que ela tem uma crise ali, tipo, nossa, eu tenho que derrotar, só que eu também sou metade porque meu pai era e minha mãe não era. Meu Deus, o que eu faço? Só que aí os demônios lá, eles têm uma ideia de como destruir as guerreiras do K-pop. Aí você fala, tá, qual que é a ideia dos demônios? Bom, basicamente eles criam uma banda de K-pop de demônios que elas vão parar na Terra, só que aí eles parecem pessoas normais. E daí a ideia deles é ser mais popular que as guerreiras do K-pop. E isso ia diminuir a canção delas, ia acabar, e a proteção da Terra ia ficar mais frágil, enfim. Esse é o plano dos demônios. E o cara que tem esse plano, aí vem outra reviravolta. Antes de ser um demônio, ele era uma pessoa. Nada é o que parece. Então ele é uma pessoa que fez um acordo muito tempo atrás, muito errado, e quando ele morreu, ele virou um demônio. Maluquice? Sim. E depois tem toda a redenção desse personagem. É muito bom. Quando a gente olha história, cara, a história desse filme, ela é muito redondinha. Tem alguns filmes que no final, o final ele é tão bem feito, a estrutura, toda a narrativa do começo, do meio, a jornada de crescimento, sabe quando chega no final, você fala, nossa, o que tá acontecendo? Aquele filme que chega no final, vai te arrepiando assim, mais ou menos o sentimento que você teve no final de Vingadores Ultimato, que vai abrir no portal assim, aí aquela cena que vai aparecendo todos os super-heróis, tá? Esse arrepio aí talvez foi muito grande. Mas tem alguns outros filmes que constroem isso ao longo de um filme. Ultimato precisou de um
universo inteiro, vários filmes, uma parte 1 e depois a parte 2. Guerreiras do K-pop, cara, conseguiu construir uma história, uma narrativa, personagens, cenas que, tipo, em um filme você conseguiu ter toda essa jornada e no final você fala, cara, o que tá acontecendo? E sim, eu fiquei intenso ali e arrepiado com o final do filme Guerreiras do K-pop. Eu devia ter assistido isso antes. Cara, é muito bom. Outro ponto interessante é música. Claro que esse filme tem muitas e muitas referências a cantoras e cantores de K-pop. E muita referência também à cultura coreana, tanto em roupas ou em animações, que às vezes a animação dá uma brincadinha ali. E claro, muitas referências a K-pop num geral. E quando a gente olha as músicas desse filme, elas são muito boas. Normalmente filmes musicais, às vezes você assiste o filme, sei lá, tem umas 8, 10 músicas. E tipo, às vezes 2 chutando alto são muito boas. Tipo, 2 são muito boas e o resto é meio mais ou menos ali, só pra ter. Mas Guerreiras do K-pop, todas as músicas são muito boas. Eu assisti esse filme dublado, a dublagem tá incrível, é animação, tem que assistir dublado. Só que as músicas dubladas, elas também estão muito boas. Eu adorei as músicas. Eu acho que eu vou baixar no meu celular pra ficar ouvindo as músicas de Guerreiras do K-pop. Sobre a animação, né? Como que tá o visual desse filme? O visual também tá super agradando, assim, é uma animação super fluida, tem essa brincada de, o personagem tá ali, aí às vezes ele fica em miniatura, todo fofinho, pra lembrar um pouco a cultura oriental também, mas a animação tá top, as animações nas cenas de ação tá muito boa. Muito boa. E eu tenho uma leve impressão que os estúdios da Sony tá virando um dos meus estúdios favoritos de animação, o da Sony. E ninguém fala dos estúdios da Sony. Estúdios da Sony que já fizeram muitos filmes, né? Eles fizeram filmes lá atrás, tipo, O Bicho Vai Pegar. Todos os filmes do Bicho Vai Pegar, Tá Dando Onda, Hotel Transilvânia, tipo, nossa, ok, são filmes legais, só que nunca foram, esses filmes aí nunca foram tão legais quanto os filmes da DreamWorks, quanto os filmes da Disney, da Pixar. Só que recentemente, cara, eu acho que esse jogo tá virando. A Disney e DreamWorks, que às vezes dá umas erradas em ideias e filmes que às vezes fracassam, tipo Hélio agora, tipo, eu achei Guerreiras do K-pop bem mais legal do que Hélio. E eu tinha gostado de Hélio, só que Hélio ainda é um filme meio previsível. Guerreiras do K-pop é legal porque a estrutura da história não deixa você entender o próximo passo. Toda hora você tá bugando ali, tipo, nossa, aconteceu isso. Meu Deus, não esperava por essa, hein? Então essa estrutura de toda hora te surpreender é muito viciante de você assistir esse filme. E se você pensar que os estúdios da Sony fizeram o filme dos emojis, que é um filme bem mais ou menos, e depois do nada, o que eles fizeram? Homem-Aranha no Aranhaverso, que é uma das minhas animações favoritas. Eles também fizeram a parte 2, que também é muito legal. Depois fizeram o filme da família Mitchell pro Netflix, exclusivo pro Netflix, igual foi o Guerreiras K-pop. E a família Mitchell é outro filme de animação que eu adoro. Eu amo a família Mitchell, é muito bom. Se você não viu, galerinha do cinema, tem que ver aí, hein? E agora eles mandam mais essa bomba, Guerreiras do K-pop. Eu acredito que estamos conseguindo. Isso é tão legal. Eu não sei vocês, mas olha, os estúdios da Sony tá ganhando meu coraçãozinho. Tô ficando fã desse negócio. Cara, é só filme bom. De verdade, fazia um certo tempinho que eu não assistia uma animação tão legal e tão diferente. Eu acho que a Sony é um pouco mais ousada na hora de fazer algumas coisas diferentes. Tipo, a animação do Aranhaverso foi muito ousada, porque era todo diferente, ninguém fazia aquele tipo de animação. A Sony foi lá e fez. A família Mitchell também é um filme bem diferente. A Sony foi lá e fez. Guerreiras do K-pop, sei lá, se a Disney lesse a sinopse desse negócio, tipo, nossa, são 3 garotas que elas cantam K-pop e elas protegem o mundo de demônios e elas têm que usar a voz pra combater os demônios. Não, isso aqui tá reprovado. Esse é um tipo de filme que talvez a Disney não faria. Talvez por ser ousado ou ser muito diferente de um padrãozinho que funciona. Só que a Sony não tem nada a perder, cara. Vamos fazer uma coisa diferente e tentar fazer essa coisa diferente ser muito legal, ser muito distante e diferente do que todo mundo faz.
faz? Todo mundo faz filmes meio iguais? Pô, não, vamos fazer uma parada diferente e vai ser legal. E eles acertaram muito. Isso é pelos nossos fãs. Cara, até agora eu não tô acreditando o tanto que eu gostei de Guerreiras do K-pop, de tudo. Da animação, da história, das músicas. Os personagens são super carismáticos e as cenas de ação. Aí você junta cenas de ação com música e as músicas são muito boas e a animação também é muito boa. Fez uma coisa top. Bom, vocês queriam minha opinião aqui, ó, de Guerreiras do K-pop? Eu fui lá assistir. Obrigado por me recomendarem, tá, gente? Foi muito bom ter assistido esse filme. Sempre que você quiser que eu fale sobre algum filme, comenta aqui embaixo, que agora, quando vocês falarem, eu sei que o filme vai ser muito bom. Tipo esse. Não vai recomendar filme ruim não, hein? Tô de olho em vocês. Então é isso. Um abraço e tchau, galerinha do cinema.